Olá, amigos. Faz mais de 24 horas agora que meu pai faleceu e eu precisava vir aqui falar com vocês porque eu ontem recebi muita mensagem, né, de todos vocês. Eu precisava vir aqui agradecer, precisava vir explicar, né, o que estava acontecendo. Meu pai já estava doente. Meu pai tem um histórico, né, de infartos, né, desde que eu me lembro da minha vida, criança, meu pai infartava. E há mais ou menos 8 anos ele trocou, né, ele fez uma cirurgia bem complexa, colocou uma válvula e ele, desde então, assim, né, nunca teve muito cuidado, né, meu pai sempre bebeu, não cuidou muito da vida, da saúde dele. E nesses últimos 2 anos ele ficou muito debilitado. A minha relação com meu pai ao longo da minha vida nunca foi muito saudável, sabe? Sempre tive muito problema com meu pai. Meu pai sempre foi um pai muito duro. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Mas esses últimos anos, eu tive um pai muito vulnerável. E isso me fez ter um relacionamento com ele que eu nunca pude ter. No Dia dos Pais, eu falei pro Jefferson, esse provavelmente seja o meu último Dia dos Pais com ele. E foi maravilhoso. A gente foi para casa do meu cunhado em Cachoeira do Macacu, sabe? Onde tem um rio perto. Eu sou nascida em Cachoeira de Macacu, os meus pais vieram de lá. Então, a gente voltou para as origens, sabe? E ele ficou feliz. Ele pediu para tomar a cervejinha dele. E a gente foi como se fosse uma despedida. Eu não tô aqui fazendo nada disso para que você se emocione, mas eu ontem recebi tantas mensagens de empatia, sabe? De pessoas que passaram por coisas parecidas, por pessoas que perderam pai e mãe durante o período de Covid, que eu não consigo imaginar essa dor. Porque, assim, como eu falei ontem, ninguém está preparado para a morte, mas eu ficava sempre assim, o tempo todo, eu não posso desligar meu celular, não posso sair de perto do meu celular, porque eu sabia que a qualquer momento eu poderia receber uma ligação falando que meu pai tinha falecido. E ontem, quando meu telefone tocou às 8 horas da manhã com meu filho, ele falou, você já sabe o que é, né, mãe? E eu sabia, né? Mas assim, eu fiquei muito preocupada com a minha mãe, como ela estaria. Afinal, esses últimos anos foi de total dedicação a ele. Ela me ensinou a forma de amar, assim, de uma maneira mais genuína, completa, sabe? Que um ser humano pode dar a alguém. E quando eu cheguei lá, eu encontrei ela serena, ela tranquila, ela, como ela falou assim, eu fiz a minha parte. E aí eu fui no quarto para ver ele. Ele tava deitadinho, sabe? Parecia que nem, sabe, que tava dormindo, que a qualquer hora ia despertar. E aí eu sentei do lado dele. E eu, sabe, você começa a lembrar daquele homem forte que foi a vida toda, durão, e de repente está ali um ser, né, que só o corpo, né, porque a alma já não está mais ali. Você passa a questionar, né, o momento da morte, o momento que há o velório, o enterro é um momento de muita reflexão para todos que estão ali.
teve uma hora que ela chegou no quarto e eu falei, senta lá, mãe, conversa com ele. Ela falou assim, ele não pode me ouvir mais. Eu falei assim, mas Deus pode. Fala pra ele tudo aquilo que a senhora queria falar. E eu falei pra ela, a senhora me ensinou tanto sobre amor nesses dias, sabe? Sobre amar, sobre cuidar e não querer nada em troca. E ele também, porque ele se tornou uma criança. A gente riu porque ele fez coisas engraçadas. Ele às vezes não me reconhecia, ele tentava fugir, de repente ele pegava o carro e ia para casa do irmão dele, sabe? Minha prima falava assim, olha, seu pai tá aqui. E lá no velório, meu pai tem muitos irmãos, né? E eu vendo as minhas primas ali chorando, eu falei assim, nossa, ele deixou uma marca positiva, né? Nelas, as mensagens de carinho. E essa memória e muitas vezes se questiona, né, da salvação, né, se estava salvo, se não estava. E o pastor Paulo ele falou assim, quer saber se uma pessoa está salva? Vai lá no céu para ver, sabe? Esteja salvo e vá lá no céu para ver. Eu achei isso excelente. Mas eu estava conversando com o Jefferson agora de manhã, assim, eu não consigo lembrar de nenhuma ferida que meu pai possa ter me causado, sabe? Eu perdoei tudo. E eu que sou humana, falha, pecadora, que perco todos os dias, fui capaz de perdoar. Imagina Deus que é perfeito, santo, maravilhoso, e nos perdoa toda hora. Então meu pai, ele já tinha sido cristão, já tinha sido batizado, tinha as recaídas dele, só ele sabia do relacionamento que ele tinha com Deus. Eu sei que se eu que sou humana, falha, perdoei, imagina Deus, né? Que é perfeito, maravilhoso, soberano. E eu pude ver ali no meu velório uma paz que excede todo entendimento. Para quem não é cristão, talvez não entenda por que não havia um desespero, sabe? Não havia gritaria, não havia sim lágrimas, havia dor, mas havia também momentos que eu via pessoas que há muito tempo eu não via, e eu falei assim com o Jefferson, o céu é assim, né? Você reencontrar as pessoas. Imagina quando a gente chegar lá, encontrar Moisés, encontrar Adão, encontrar Eva, encontrar Abraão, Isaac, Jacó, sabe, Eliseu, Elias, e querer ouvir todas aquelas. Isso aí, né? Jesus eu não preciso nem falar, mas todas essas pessoas que marcaram a história e a gente querer saber da vida deles, mas conta, sabe, a sua visão. Porque eu falo, né, eu leio a Bíblia, eu tenho a minha visão, você vai ler, você vai ter a sua visão. Então Elias, ele vai falar do jeito dele, sabe? E caramba, imagina, gente, quanto tempo a gente vai precisar para... Ainda bem que a gente vai ter eternidade para isso, e eu também vou poder reencontrar meu pai, reencontrar meu irmão, reencontrar os meus avós e tantas pessoas queridas que já foram antes de nós. O que eu tenho que fazer é jamais vender a minha salvação por nada, porque ela foi paga por um preço caro demais, sabe? Eu falei ontem no meu post que a gente não tem controle de nada. Hoje seria a minha palestra, né? Eu tinha falado que eu estava preparando a palestra essa semana. E hoje eu vou passar o dia resolvendo as questões do óbito do meu pai, porque assim como há quase 14 anos era eu que estava resolvendo do meu irmão, agora novamente sou eu, né? E amém que Deus me preparou para isso. E ontem eu pude perceber demais o amor de Deus pela minha vida, porque há 13 anos, quando meu irmão faleceu, eu estava afastada dos caminhos do Senhor.
E que diferença foi. Aí sim foi um momento de desespero. Eu sem estrutura nenhuma, né? Tendo que dar suporte para minha mãe. Meu irmão morreu de uma forma muito difícil, morreu muito longe daqui, né? Em Santa Cruz. Ele morreu de madrugada e nós só ficamos sabendo no final da tarde. Teve que ter sido um sepultamento muito rápido. Morreu na sexta-feira, então assim, teve aquela dificuldade com o cemitério, com tudo. E ontem eu falei assim, gente, eu tô sendo cuidada, eu não preciso cuidar de ninguém. Meu marido cuidando, meu cunhado cuidando, o meu filho já adulto, sabe, também todo responsável. Eu recebendo carinho dos meus amigos, um carinho que constrange, sabe? As meninas, a Lívia, a Mariana saíram daqui, Mariana com o bebê novinho, Lívia que deixou os filhos, Monique e Robinho que pegaram o meu filho como se fosse dele, sabe? E tá lá até agora, enquanto eu faço esse vídeo com vocês, ele está lá. Amigas que não falavam comigo há muito tempo, Flavinha que não saiu do meu lado lá. Amigas que me mandaram mensagens, sabe? A Paula, uma amiga de infância que estava comigo na morte do meu irmão. Ded, que é minha amiga da faculdade, ela me ligou, o que aconteceu? Eu estou indo para aí. Quando eu cheguei lá no cemitério, ela estava lá me esperando. Eu falei assim, gente, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que constrange? Eu não sou merecedora desse amor. E de todas as mensagens que eu recebi, de pessoas que falaram, eu passei por isso, eu sei o que você está passando, sabe? De todas vocês que me mandaram mensagem ontem, obrigada. Eu li todas, eu recebi todas, de todos vocês que me mandaram mensagem que tem medo de que isso vai acontecer, que pode acontecer, porque estamos sujeitos a isso. Amem muito, né? Amem seus papais, amem suas mamães. Porque nós não temos o controle de nada. A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai. Que a gente tem que se agarrar ao nosso papai eterno. E ele tá sempre presente. E eu ontem falei assim pra ele, pai, eu não tenho mais ninguém pra te chamar de pai nessa terra. A minha mãe tá com o título de viúva. Mas eu tenho a ti, que é sempre o meu pai. Está sempre presente e que nunca me abandona, sabe? E eu brinquei com o Jefferson, você tem que cuidar de mim, porque meu irmão já foi, meu irmão mais velho, meu irmão é 10 anos mais velho do que eu, né? Então ele estaria com 51. E minha mãe, ela falou assim, minha filha, eu estou de luto desde o dia que seu irmão morreu. Então assim, ela não está de luto desde ontem, né? Ela está de luto desde o dia que meu irmão morreu, porque a gente começou a falar a questão do Natal. Mas assim, a morte me lembra que a vida também é necessária ser celebrada, sabe? Então, celebre cada minuto da sua vida, celebre seus amigos, celebre a sua família e entregue a sua vida ao Senhor. Porque a única certeza é que uma hora a gente vai partir dessa terra. E para onde a gente vai é o mais importante. Porque o céu e o inferno, eles são de verdade. Então escolha o céu, escolha Cristo. Porque Ele já te escolheu. Ele já pagou o preço caro para que você fosse adotado como filho. Mas precisa que haja um ato seu, uma declaração de declarar Cristo como o único e eterno Salvador da sua vida. Então faça isso publicamente, procure uma igreja, procure um pastor, procure alguém que você saiba que é cristão e fale, eu quero servir esses Deus, eu quero declarar, eu quero essa adoção, porque aí sim Deus vai ser seu pai, aquele pai perfeito, amoroso, que traz a paz, que excede todo entendimento, aquela paz que o mundo não entende, que quem não é cristão não entende que num velório é possível se rir, é possível lembrar somente das boas memórias, é possível perdoar, é possível saber que um dia estaremos juntos na glória com o Pai.
Fiquem com Deus. E é isso. A morte também faz parte da vida. E eu creio que um dia eu estarei com os meus amados na glória. E abraçarei meu Pai. E abraçarei a Cristo. E eu anseio por esse dia. Mas enquanto isso, toda oportunidade que for me dada aqui nessa terra, eu quero falar. Enquanto isso, eu quero amar os meus amigos, amar os meus filhos, amar a minha mãe, amar aqueles que estão aqui. Fique com Deus.